Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da Igreja, segunda turma reunidas de Direito Privado, cumprimentando os eminentes colegas e, em nome da turma, o doutor procurador, os advogados e as partes que se fazem presentes, sejam todos bem-vindos. Cumprimento também os nossos servidores. Tenhamos todos uma boa sessão. Se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior. O que é isso aqui? Fica adiado, por indicação da relatora, a rescisória 50658/2015 de Alto Garças, em que é autor José Roberto Martins Fiotrim e também Suelita Silva Martins, Wagner Azevedo Campos, José Camarini Azevedo Campos, Maria Júlia Catarina da Fonseca Pereira Maciel, já como réu, e outros. Da pauta, sim. Número 10 da pauta. O senhor tem que passar a presidência, porque não decidiu ainda aquela questão, que é da doutora Helena. Obrigado. Esse é as notas. Desembargadora Helena, esse regimental 4 da pauta, que foi retirado na sessão passada para que fosse examinada a questão da minha participação ou não, foi a Vossa Excelência? Foi. Eu analisei, mas o advogado tem uma questão. Foi não. Excelência, bom dia a todos. Excelência, tem uma questão de ordem, eu gostaria até de justificar por quê. Eu vou desistir do recurso de agravo regimental por uma razão capital. Isso aí envolve uma penhora que traz prejuízo irreparável para o cliente. Eu vou optar por uma medida cautelar inominada, porque nos embargos infringentes está prevento uma outra relatora. Por uma questão de ética profissional, já que eu advogo muito aqui no tribunal, existe jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dizendo que é possível a desistência do recurso depois de proferido o voto do relator, enquanto não concluída a votação. Se houver necessidade, eu junto tenho uma série, mais de 10 acordos que eu pesquisei para poder justificar. Não se trata de uma estratégia, porque houve um problema de publicação que saiu no nome do Paulo César e não entrou com recurso de agravo regimental nenhum. Eu tenho receio que isso se prolongue para o ano que vem e a execução continua. Então, eu queria justificar o pedido de desistência com base nisso e, por questão de ética, eu vou juntar uma série de julgados, inclusive tem julgado o Supremo Tribunal Federal, que admite a desistência do recurso até depois de concluído o julgamento, o que me parece um exagero. Mas o do STJ, porque só votou por hora o relator. Então, a minha questão de ordem seria nesse sentido. Acolhida pela relatora, o recurso foi ante a desistência, homologada a desistência extinta. Pronto, a conclusão. O regimental, sim. Esse, porque só o desembargador Sebastião só está participando desse, o senhor, nesse daí até a doutora Beza falou que o senhor estava impedido, mas o senhor não fez parte da turma julgadora. Foi uma decisão democrática do senhor. Para evitar qualquer argumento de possível nulidade, esse aqui é mais um caso que está relacionado com o impedimento meu, que não há impedimento, embora a decisão monocrática seja minha, obviamente que eu poderia participar da rescisória. Mas como já está em andamento, vai ao desembargador Guilmar para a conclusão desse julgamento.
Pois é, mas é para mim votar então, né? A senhora já anunciou? Não, não anunciou. A excelência passou a presidência para o senhor. Desse está com Vossa Excelência, Então, Padre. o 2 da pauta geral, é 2, né? Sim. Continuação de julgamento. São rescisórias. É uma ação rescisória que se processa sob o número 138.915. Autor é Marcos Vinícius Guerino Melhorância. E réu é Marcelo Ferreira Marques. Você usa essa expressão aqui, réu? É, porque a ação rescisória é autor e réu. Apelante? Não, quando é autor e réu, é ação rescisória. É originária. É. Pois bem, como é que está o julgamento? Eu não me Que recordo. Na como é que- sessão passada, a desembargadora Serli, como relatora, rejeitou A questão de ordem que foi levantada pelo desembargador Carlos sobre a não rejeitou a aceitação. questão de ordem levantada pelo desembargador Carlos acerca do cabimento ou não da propriedade ou não da ação rescisória para impugnação do julgado. Eu pedi vista, o desembargador Carlos Alberto acolheu a coordenadoria. Quem que ele rejeitou então, hein? Só a desembargadora Serli. Mas quem que levantou essa questão de ordem? Foi o desembargador Carlos. Tá, Vossa Excelência acolheu, então Vossa Excelência levantou e acolheu, é isso? Isso. E, claro, e o desembargador Cleuci também acolheu, Desembargador Serli. e o desembargador Sebastião. Então, eu pedi vista exatamente para examinar do cabimento da propriedade da ação rescisória para desconstituir decisão monocrática do relator que negou o segmento ao recurso, e no caso específico foi por conta de não cumprimento de suprimento de irregularidade mandada cumprir. E nesse caso específico, eu cito aqui a doutrina, a jurisprudência, e estou acompanhando a divergência para dizer que não é cabível a ação rescisória, mesmo porque a decisão monocrática, objeto da ação rescisória, ela simplesmente mandou cumprir, mandou regularizar uma questão formal e não foi observado. Não ataca nada a decisão de primeiro grau, de modo que eu peço vênia, mas vou acompanhar a divergência para inadmitir a adequação da ação rescisória como meio próprio para impugnar essa questão judicial. Então, Por maioria que deu. Pela ordem, sim, pela ordem, vou aderir esse voto, porque no final dá igual. O resultado final dá igual. Dá sim, para mim. O efeito no final é a mesma coisa. Uma questão de técnica para ficar dizendo eu não rejeito, cabe ou não cabe. Na minha concepção, cabe rescisório em ações, em pleitos, decisões monocráticas. Nesse caso específico, não dá problema nenhum. Por isso eu vou aderir. por unanimidade, rejeitar, como é que fica aí? Não, acolher a questão de ordem para... Não. Não, é não conhecer. Para não conhecer da ação rescisória. Ação rescisória, né? É julgar extinta mesmo. Para julgar carecedor da ação rescisória. Para julgar extinto o processo. Pronto. Ela é ação originária. Os autos ao desembargador Carlos Alberto para elaborar a emenda. Escutou o que eu falei? Anuncio que o 11 da pauta, da relatoria da desembargadora Cleuci, também será adiado, né, desembargadora Cleuci? Adiado. 11 da pauta. Ementa é do desembargador Carlos Alberto. Não, mesmo ela revendo o voto. É você. Ela sumiu, ela mudou o voto. Dirceu, a relatoria, quem puxou a questão de ordem foi ele e foi vencedor. 11 da pauta. Sim, senhor. Então, já falei? Falou, excelência. Bom, Esse em julgamento agora, não está presente. desembargador Carlos Alberto, relator dos embargos infringentes de MJ da Silva e Santos, embargante e embargado União Química e embargado Biolab. Desembargador Carlos Alberto, na sessão anterior, deu procedente, julgou parcialmente procedente. O desembargador Dirceu pediu vista. Desembargadora Helena Rubens e Guiomar aguardaram. Então tem a palavra o desembargador Dirceu. 3 da pauta.
Igreja Turma, inicialmente está que se diz que a cláusula de credere corresponde ao instituto ou previsão da parte contratante ou representada para descontar os valores de comissões ou vendas do representante comercial na hipótese em que a venda ou a transação seja cancelada ou desfeita. Na verdade, pela referida cláusula, o representante comercial torna-se o corresponsável do devedor solidário pela transação e, com isso, assume o risco de atividade, transformando-se em avalista ou garantidor do negócio que independe dele. Contudo, a responsabilidade do representante comercial deve ser limitada apenas às transações e à intermediação do negócio e nada mais. Lembrando que a representação comercial é a atividade meio na relação de venda. Aliás, o artigo 43 da Lei 4886 prevê textualmente que é vedado no contrato de representação comercial a inclusão de cláusula de credere. Portanto, não se pode instituir a cláusula de credere em um contrato de representação comercial, gravar no contrato ou ainda aplicá-la de forma implícita. Pois bem, no caso em análise, as partes litigantes estabularam o contrato de representação comercial no ano de 98, sendo rescindido no ano de 2002. Foram dois os instrumentos celebrados pelas partes, estando as folhas 633 e 638 dos autos e o contrato sucessivo às folhas 798 e 805. Em ambos os instrumentos, a cláusula 17 está assim expressa. As comissões não serão devidas ao representante nos casos em que os pedidos forem cancelados ou suspensos por qualquer motivo, seja qual for a parte que cancele ou suspende, dependente de qualquer comunicação ou ainda em caso de devolução de mercadorias. Em simples leitura dessa cláusula, nota-se que ela, ao retirar o pagamento de comissão ao representante, independente do motivo e da parte que cancelou ou suspendeu os pedidos, confronta a vedação imposta por lei da aplicação da cláusula credere, devendo assim ser extirpado dos contratos para que não produza efeito jurídico na relação entre as partes. De outra banda, no contrato sucessor realizado pelos litigantes, foi inserida a cláusula primeira o parágrafo primeiro na cláusula 15ª que assim fixou. As comissões pelas vendas somente serão devidas pelo representado após o pagamento da efetiva liquidação dos títulos pelos clientes, conforme o artigo 32 da Lei 4886, de 9/12/65. Denota-se que essa cláusula não contraria a letra legal, tanto que a ela se refere. O fato de condicionar o pagamento das comissões para o momento que o contratante receber pelas vendas intermediadas pelo contratado não se confunde com a cláusula de credere que prevê a realização de desconto de crédito por inadimplemento dos compradores da mercadoria negociada. Aliás, bem salientou o relator do ministro trabalhador Carlos Alberto Alves da Rocha, dispor em seu voto que, aspas, são institutos distintos, até porque o direito de representante comercial à comissão só se efetiva com a conclusão eficaz do negócio, ou seja, com a realização e execução do contrato entre o representante e o terceiro, salvo que o contratual expressa em outro sentido. Resiste-se que para o representante ter direito à remuneração, são necessárias duas condições: aceito do pedido e recebimento do preço pelo representado. Trilhando nessa premissa, vale esclarecer que os contratos de representação comercial, pela sua especificidade, possuem regulamento próprio e, assim sendo, dentre algumas cláusulas obrigatórias, deve estar previsto a retribuição e a época de pagamento pelo exercício da representação, condicionado à efetiva realização do negócio e recebimento ou não pelo representante dos respectivos títulos. E observa ainda que todo o conteúdo disposto na Lei 4886 é claro ao dispor que o direito de recebimento pela comissão nasce somente do pagamento dos pedidos e propostas, especialmente pelo artigo 32 e artigo 33, parágrafo 1º. Assim, resta indene de dúvidas que o parágrafo 1º da cláusula 15ª do contrato sucessivo de folha 798/805 dos autos não configura de credere, sendo perfeitamente válida e eficaz, podendo ser aplicado no caso em comento. Dessa feita, acompanho o bem lançado voto do Lavo do ministro relator, porque tenho por correto o seu entendimento acerca das alegações da cláusula 15ª, parágrafo 1º do contrato sucessivo condicionado das florestais dos autos, não configurando cláusula de credere, sendo perfeitamente válido e eficaz, podendo ser aplicado no caso em comento. Diante do exposto, da mesma forma que o relator tem por bem dar parcial provimento à representação recursal dos embargantes, afastando a cláusula 17 dos dois contratos analisados, questões de dissonância como previsto na lei. Em lei, contudo, observando-se o previsto no artigo 33, para o primeiro da Lei 4.886/105. É como voto. Acompanhando, então, o relator. Desembargadora Helena Maria. Também acompanho, relator. Bem, eu vou ratificar o voto que proferi por ocasião da julgamento da apelação. Disse o seguinte: a sentença recorrida consignou a existência de cláusula de credere, sendo as recorrentes condenadas a pagar as comissões retidas. Já o relator, na apelação, que é a desembargadora Serli, concluiu pela sua ausência nos contratos firmados em 98 e 2000.
dos vários conceitos trazidos pela doutrina sobre referida cláusula, tem-se que ela corresponde à previsão de desconto de valores de comissões ou vendas do representante comercial, na hipótese da venda ou da transação ser cancelada ou desfeita. Ou seja, o representante comercial torna-se responsável ou devedor solidário pela operação e assume o risco da atividade, transformando-se em avalista ou garantidor de um negócio que independe dele, quando, na verdade, sua incumbência deve limitar-se apenas à transação e à intermediação, até porque a representação comercial é atividade meio na relação de venda. Essa prática é expressamente vedada pelo artigo 43 da Lei 4886/65, incluído pela Lei 8420 de 92. Segundo reiterada jurisprudência, a lei autoriza o desconto somente quando a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio for desfeito por ele mesmo, ou se for sustada a entrega da mercadoria em virtude de sua situação comercial. Nesse sentido, jurisprudência que colacionei de vários tribunais e prossigo. Nestes autos, as cláusulas estão assim redigidas. Contrato firmado em 1998, cláusula 15ª, parágrafo 3º. Nenhuma retribuição será devida ao representante se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por ele desfeito, ou se for sustada a entrega da mercadoria por sua duvidosa liquidação. Tranquilo. Cláusula 16ª. Fica estabelecido que, no caso de cancelamento de pedidos, total ou parcial, a representada não venha efetivamente receber, total ou parcialmente, seu crédito, as comissões pertinentes, eventualmente pagas, serão abatidas no mês seguinte ou a critério da representada. Cláusula 17ª. As comissões não serão devidas ao representante nos casos em que os pedidos forem cancelados ou suspensos por qualquer motivo. Já ampliou o que a lei falou, restringiu. Seja qual for a parte que os cancele ou suspenda independentemente de qualquer comunicação, ou ainda em caso de devolução da mercadoria. O contrato é realizado no ano 2000, parágrafo 1º da cláusula 15ª. As comissões pelas vendas serão devidas pela representada após o pagamento e efetiva liquidação dos títulos pelos clientes, conforme o artigo 32 da Lei 4886 e tal, nos seguintes percentuais. Diferentemente do relator, entendo que, embora o parágrafo 3º da cláusula 15ª da primeira contratação aparente estar em sintonia com o parágrafo 1º do artigo 33 da Lei 84/20/92, na realidade, tal disposição foi anulada pela cláusula 17ª. Esta dispõe que as comissões não serão devidas se os pedidos forem cancelados ou suspensos por qualquer motivo, seja qual for a parte que os cancele ou suspenda independentemente de qualquer comunicação, ou ainda nas hipóteses de devolução de mercadoria. Já o artigo da lei se reporta às situações completamente distintas. Repito, 33, parágrafo 1º. Nenhuma retribuição será devida ao representante comercial se a falta de pagamento resultar da insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por ele desfeito ou for sustada a entrega das mercadorias devido à situação comercial do comprador, capaz de comprometer ou tornar duvidosa sua liquidação. No que se refere à cláusula 15ª da avença, celebrada em 2000, é claro tratar-se de estipulação vetada pela lei de regência, pois condicionou o pagamento das comissões ao recebimento dos clientes, sendo incontroversa a prática da cláusula del credere. Por definição legal, o representante comercial atua como intermediário da relação entre o representado e o cliente, mediante retribuição financeira. Portanto, quando este último fica inadimplente, aquele não pode ser punido efetuado o pagamento desses valores, porque é proibido pela Lei 4886/65, com as alterações que deu a Lei 84/20/92. Desse modo, a sentença recorrida deu correta solução ao litígio, motivo pela qual deve ser integralmente mantida. Este foi o voto que proferi na apelação e que ratifico, pedindo vênia ao relator,
para dar aqui, quem é que é o autor do infringente? Para dar procedência aos infringentes de MJ da Silva e Santos Limitada. É como voto. Olha o voto do desembargador Guiomar. Sim. Desembargadora Serli. Vossa Excelência acompanhou a desembargadora Serli na ocasião. Na Câmara. Na Câmara. Agora o relator dos infringentes é o desembargador Carlos. E eu estou provendo por inteiro, não é isso? O Carlos Alberto, eu votei na Câmara, pedi vista desse processo. O parcial de Vossa Excelência é em que sentido? Só para mim. Aderiu o voto do eminente relator, retificando em parte então o meu voto proferido na Câmara. Recurso parcialmente provido. Recurso parcialmente provido por maioria. Acabou a minha manifestação, né? Acabou, né? O senhor permite a minha retirada? Sim, senhora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um bom dia e bom trabalho a todos. Obrigado. Essa é uma última continuação de julgamento, Excelência, para o desembargador Carlos, que pediu a... Quem é o relator? A desembargadora. Em julgamento 1 da pauta, Porto dos Gaúchos, rescisória 130.940/2015, Conomalha é a autora, Egnon Reinaldo Miller é o réu, desembargadora Serli é relatora, rejeitou a preliminar, o desembargador Carlos Alberto pediu vista, Rubens, Guiomar e Cleuci aguardaram. O parecer era pela procedência da ação, que já ficou ratificado. Então tem a palavra o desembargador Carlos Alberto. Carlos Alberto. É verdade. Bom, mas o voto é simples. O voto proferido pela eminente relatora elucida a questão. Porém, ante a aparente complexidade da matéria e para evitar qualquer dúvida, entendi ser necessário analisar mais profundamente a celeuma. Eu explico que no dia ficou uma discussão a respeito desse tema, inclusive o advogado pediu a palavra, falou e tal, e foi mais por isso que no dia eu pedi vista, né, para essa análise. Em breve síntese, síndice dos autos que Egon Reinaldo Miller ingressou com a ação de adjudicação compulsória em face de Conomale, colonizadora noroeste mato-grossense S.A., perante o juiz da comarca de Portos Gaúchos, objetivando adjudicar a área de terra que comprou no ano de 1957 e 1958 da empresa, através de compromisso particular, tendo quitado o valor pactuado.
Após a apresentação da contestação e a sua impugnação, a douta magistrada proferiu sentença, reconhecendo a prescrição do direito do autor, julgando extinto o processo. Adveio o recurso de apelação, tendo a 5ª Câmara desse tribunal acolhido a tese para anular a sentença com a seguinte parte da ementa, aspas, o direito do compromissário comprador obter a escritura definitiva do imóvel através da adjudicação compulsória é de propriedade, sendo imprescritível, fecho aspas. Em seguida, foram rejeitados os embargos de declaração. Inconformado, interpôs o recurso especial, tendo o douto vice-presidente negado seguimento, culminando com o ingresso do agravo do instrumento ao STJ, que restou não conhecido pelo ilustre ministro. Retornando os autos ao juízo, o douto magistrado determinou a manifestação das partes, tendo o feito continuado na sua marcha regular, culminando com a prolação da sentença em 1º de abril de 2015, julgando procedente a ação, adjudicando as áreas adquiridas, servindo a decisão de título para transcrição, deferindo a antecipação da tutela, expedindo seu mandado de emissão na posse. Em 18 de setembro de 2015, foi proposta esta ação rescisória, objetivando rever o acórdão proferido no recurso de apelação 87.844/2012, que se ateve especificamente quanto à imprescritibilidade do direito à adjudicação compulsória, arguindo que ocorreu violação à literal disposição de lei e erro de fato, que, sob a sua ótica, não tratou de pretensão de cunho pessoal, com o prazo de 20 anos. Após minuciosa análise dos autos, com a devida vênia, entendo que o pedido rescisório não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a modificação do acórdão objurgado, pois está embasado em súmula e no entendimento pacífico sobre a matéria, extraído dos julgados do STJ e demais tribunais pátrios, incluído das câmaras que compõem esta turma. Na verdade, o pedido exordial e o seu argumento está fundado na aspiração de novo julgamento da causa, sendo incompatível com o juízo rescindente. Tanto é assim que somente após a aprovação da sentença de mérito julgando procedente a ação, foi proposta essa rescisória vinculando ao primeiro julgamento da causa, que reconheceu a imprescritibilidade. Além disso, a discussão sobre a ocupação do imóvel ou a sua posse em nada interfere no cerne da ação adjudicatória, sem consequência do seu acolhimento, e muito menos nos termos do acordo. Nesse passo, anoto que o erro de fato apto a ensejar o acolhimento da rescisória constitui aquele em que a decisão se baseia em percepção dissociada daquela anunciada no bojo dos autos, ou seja, sem qualquer nexo com o fato em si, seja existente ou inexistente, o que não ocorreu na espécie, haja visto que a decisão se aprofundou na controvérsia em pronunciamentos sem equívocos, albergado pelas provas constantes dos autos. Assim, na esteira do voto da douta relatora, entendo que descabe o manejo do pleito rescisório ao abrigo do artigo 485, incisos 5 e 9 do CPC de 73. Diante do exposto, acompanho o voto provido pela douta relatora para julgar improcedente a ação rescisória, mantendo em toto um acordo objurgado, uma vez que inexistiu os reclamados vícios. É como estou votando. Eu estou de acordo, desembargador Guilmar. Desembargadora Cleuci. De acordo. Decisão unânime pela improcedência da ação. Esse aqui agora. Dr. Douglas Magalhães pede preferência para o julgamento do 2, rescisória 31642 de 2016, de Agropecuária Camargo Soares Limitada, e o réu Esporte de Mário Victor da Roça Vieira. O 12. Dr. Douglas defende os interesses da autora Agropecuária Camargo Soares. Eu encaminhei esse voto a todos os ilustres desembargadores. Todos leram? Todos leram? Os termos do voto, todos concordam? Eu resumo aqui. Tá? É aqui o parecer.
Ah, sim, um aparecer, né? O doutor Astúrio disse que... É o 12. É uma rescisória. O Astúrio disse que era... É. Tá. A segunda tem a número 2 tem, mas eu ratifico. Não, mas esse aqui é 12. Esse aqui é o 12, tá? Bem, presente na sessão o patrono interessado da autora, eu vou ler a ementa, se tiver de acordo, rescisória, reivindicatória, acordo fundado em erro de fato, reconhecimento da coisa julgada, artigo 4859 do CPC de 73, ação procedente. Demonstrado que houve o erro de fato, na forma prevista no artigo 4859 do Código de Processo Civil de 73, vigente quando proferido o deciso, julga-se procedente a ação para rescindir o aresto que reconheceu a hipótese de coisa julgada sem que estivesse formalmente configurada. Aquela situação aqui é que a parte confundido, espera um pouquinho. Discussão de uma área, outra área, possível sobreposição de área, mas não é o caso. É isso, Carlos Alberto? É isso aqui. Senão vou ter que ler, é comprido. Eu li o voto. Está de acordo? Bom, então, para facilitar a vida de todos, a ação foi julgada procedente. Ação procedente. Cleuci, pedido de preferência, formulado pelo doutor João Cademanori Neto, porque as outras duas palavras aqui eu não consigo entender, doutor João. No conflito de competência, 7 da pauta, suscitante Excercom Engenharia e o suscitado juiz da Vara de Fazenda Pública de Rondonópolis. O parecer é pela procedência, E, que ratifica. excelências, eu encaminhei também o meu voto a todos, né? E o pedido de preferência é pela Insercom. De modo que eu vou ler apenas a ementa que ficou assim. Conflito positivo de competência, suscitante empresa em recuperação judicial. Ação indenizatória em fase de execução provisória. Competência do juízo da recuperação judicial. Universalidade do juízo. Precedentes do STJ, conflito procedente. Ou seja, eu estou acolhendo o Todos de acordo? Não, eu peço vista. Desembargadora Serli pediu vista. Desembargador Guilmar Aguarde, desembargador Carlos. Não, eu, com a devida vênia do desembargador Serli, eu acompanho desde já. Desembargador Disseu. Eu também, com a devida vênia. Adiada a conclusão do julgamento, faço pedido de vista da primeira vogal. O terceiro vogal aguarda, os demais votaram com a relatora. Então, Votou na pauta normal, começamos 5, não tem mais preferência. você anotou aqui? Anotei, excelência, é tudo anotado. 5 da pauta rescisória de relatoria do desembargador Guilmar, AM é autor, MAM réu, desembargador Guilmar, parecer pela improcedência. Que ratifica. Hein? Vou ter que ler esse trem aqui, Sim. essa rescisória, tá? Essa rescisória, não, eu vou ler. Porque está contra o parecer e aqui é um negócio meio... Vamos lá. Não custa nada. Esse vem da nossa Câmara, por isso que eu quero ler. A presente ação rescisória foi ajuizada por Antônio Morinello com o objetivo de desconstituir sentença proferida na ação de solução de reunião estável, movida por Maria Aparecida Moraes, que julgou procedente o pedido e reconheceu a união estável entre as partes no período de 87 a 2008, bem como determinou a partilha dos bens. Certo? Atenta-se que referida sentença foi objeto de recurso de apelação interposto pelo autor
e julgado pela Sexta Câmara, cujo acordo proveu parcialmente apenas no que tange aos alimentos. A controvérsia está em saber se é caso de rescisão da sentença o fundamento de utilização de prova falsa que influenciou o deciso, inciso 6, bem como fundou-se erro de fato, resultante de atos ou documentos da causa, inciso 9. De início, mas aqui é conceitual, a ação rescisória não se presta a corrigir, etc. Tal. No caso específico, a ação rescisória foi proposta com base no artigo, nos incisos 485, né, incisos 4 e 9, vigente à época de sua proposição. Pois bem, em que pese ter invocado a procedência da ação com suposta prova falsa, o autor não indicou com precisão quais seriam supostas provas consideradas ilícitas, o que, aliás, foi bem frisado no parecer da ilustre procuradora, a doutora Maria Ângela. Ainda que se entenda que o argumento diga respeito às provas testemunhais, não procede o argumento de que estariam viciadas por quanto acerca da aquisição dos bens efetivamente nada cresceram ou puderam elucidar. As provas testemunhais foram consideradas assim, mas para efeito de contagem de tempo em que o casal manteve união estável. Todavia, por meio da presente ação rescisória, não se mostra possível desqualificar os documentos prestados pelas testemunhas. A rigor, não se tem fundamento concreto no sentido de impedimento ou suspeição de qualquer das testemunhas. Portanto, não merece acolhida a esse fundamento. De outra via, elege também o autor como fundamento para a rescisão do julgado a ocorrência de erro de fato, albergada no artigo 485, inciso 9 do CPC. O erro de fato ocorrera, segundo argumenta, porque, no julgado impugnado, partiu da falsa premissa, cujo raciocínio conduziu à conclusão que os bens, objeto da ameação reconhecida, já integravam o patrimônio do autor antes mesmo do início da união estável com a dona Maria Auxiliadora Moraes, além de que foram também vendidos na constância da convivência, o que impõe observar que não há que se falar em partilha. E aí eu cito aqui o artigo 4.5, tal. A palavra erro, se tem dito, decorre de falsa percepção da realidade. Há erro ou incide em erro, então, quando se materializa um pensamento, uma percepção que não espelha a realidade. Ou, por outra, é perceptível pela negativa do que é, vale dizer, um dado concreto da realidade, ou pela afirmação do que não é. Daí dizer-se que ocorre ou incide em erro de fato quando se admite, por inexistente um fato ocorrido, ou, por outra, existente uma realidade não verificada. No caso em análise, resta saber, portanto, se ocorreu ou não erro de fato, seja na sentença e no acordo rescindente. Por primeiro, no que tange ao bem imóvel, lote urbano com 2.000 metros quadrados, situado na Travessa Poconé, Várzea Grande, constata-se por meio da análise da matrícula 28.835 que o imóvel foi adquirido pelo autor em 4/8/1983, ou seja, na constância da união. De modo que a simples, que a união é de 87 a 98, de modo que a simples alegação de que o valor adveio de venda de um imóvel que já lhe pertencia antes da convivência, sem comprovação, é insuficiente para excluir da partilha. Assim, no que tange ao dito imóvel, não procede o argumento de erro de fato. Todavia, no que tange ao lote de terreno com 293 metros quadrados, atualmente matrícula tal, constata-se que origem da matrícula tal, foi adquirido pelo autor em outubro de 1981, vale frisar, 6 anos antes do início da união estável, cujo período reconhecido foi de 87 a 2008. Desse modo, ainda que o autor tenha alienado em 27 de 4 de 98, em favor de jurídico e tal, precisamente 157 metros quadrados, não há como manter o entendimento que a requerida faça jus à ameação remanescente, porquanto frisa, o bem imóvel já era exclusivo do autor, porquanto adquirido 6 anos antes do início da união. No ponto é de julgar procedente a ação a fim de afastar a ameação sobre os 137 metros restantes tal reconhecido na sentença recorrida. No que diz respeito à área de 27 hectares localizada no município de Santo Antônio do Barreiro, em Livramento, matrícula tal, observa-se que em 1993 o autor Antônio Toliero comprou 50% pertencente ao imóvel que pertencia ao seu irmão
E, posteriormente, em 1997, o autor vendeu a integralidade do bem em favor de José Caetano. Esclarece que, de acordo com a verbação 3/2006, referido imóvel já tinha registro no primeiro serviço notarial de Várzea Grande, por meio de ofício de transferência, foi transferido para o cartório de Rosário Oeste. Logo, vendido o que foi em 1997, não há como determinar a meação de bem que já não integrava mais o patrimônio dos conviventes, à época da dissolução da União, ocorrida em 2008, de modo que o pedido de rescisão de acordo para afastar a meação de Vicente também procede. Por fim, no que tange a área de 270 hectares, ou é 27 hectares, Fazenda Nova Novela, 270. Fazenda Novela Rosário Oeste, registrada anteriormente sobre o já era de propriedade exclusiva do senhor, do autor da ação, adquirida em 1987, em conjunto com seu irmão João Tunielo. Posteriormente, como averbado na matrícula, em 1983, o autor adquiriu a metade que era do seu irmão e passou a ser o único proprietário referida à área. Contudo, em 21/97, por escritura pública, alienou o bem em favor de José Caetano, como mostram os registros tais. Do exposto, aludido bem não pode integrar a partilha dos bens definidos, como entendeu o acordo, porquanto à época da dissolução da sociedade, no ano 2008, o bem já não mais integrava o patrimônio do casal, que já vendido mais de 10 anos antes no período da convivência. A partilha alcança, é importante lembrarem, partilha alcança os bens patrimoniais adquiridos na constância da união estável, mas existente por ocasião da dissolução, que no caso não ocorreu. E com essas considerações, tem um negócio de um caminhão, esses aqui eu estou julgando em precedente. Eu estou julgando parcialmente procedente a ação para afastar da ameação reconhecida na sentença e no acordo recorrido essas situações apontadas. É como voto. Eu já acompanho o desembargador Guilherme. Então, dada a conclusão do julgamento, faço pedido ao desembargador Carlos Alberto. A desembargadora Serli acompanha o relator. Eu aguardo, o desembargador Cleocides, eu também aguardo. O 6 da pauta. É igual a de ontem? Não, eu vi. É igual o meu de ontem? Não, mas na sessão passada. Eu resolvi mudar na hora o voto. Rescisória de DST e outra, e o réu TSS
e outro réu SAS. Eu sou o relator. Ó, essa situação aqui, parecer pela procedente, para desconstituir a sentença. É? Ação rescisória, parecer ratificado? Ratificado, por exemplo. Ação rescisória, a doação póstuma. Senhores, procedimento instaurado após o falecimento do adotante e apenas pela mulher. Inclusão deste depois da audiência de instrução e julgamento. Manifestação de vontade amparada somente nas declarações dela. Filhos e herdeiros do adotante, litisconsortes passivos necessários. Citação, ausência, natureza imprescritível, nulidade declarada, sentença rescindida, ação procedente. Todos de acordo? Agora eu estou. Aquela situação da adoção post-mortem. Entendeu? E não fizeram parte do polo passivo os herdeiros. Julgando procedentes. Sim. Todos de acordo? Ação procedente. Oito da pauta, conflito de competência 93481/2016 de Várzea Grande, suscitante juiz da terceira vara de família e o suscitado juiz da primeira vara. Vereadora Cleuci, parecer pela improcedência. Ok. Fica mantido. E eu, de acordo com o parecer, estou julgando improcedente. É o 8, improcedente, é. Todos de acordo? Conflito improcedente. Conflito improcedente. 9, desembargadora Cleuci, rescisória de Alcides Bertotti, Real Agropecuário Encantado e Nilton Sangarli. Parecer aqui, doutora Dalva, pela regularização processual e no mérito pela improcedência dos pedidos. Ratificado? Mantido. Eu posso resumir? Pode. Que eu enviei... Não, eu estou julgando improcedente porque não encontrei aqui nenhum dos motivos dos requisitos do 485, né, e que visa apenas rediscutir os fatos e as provas da ação originária, e estou julgando improcedente. Então, a preliminar também, Vossa Excelência está. Preliminar de ausência de prazo em dobro. É conhecimento de intempestividade da contestação, né? É. Acolheu parcialmente a preliminar. Preliminar parcialmente acolhida, mérito, ação improcedente. Todos de acordo? Todos de acordo? Ação improcedente. Reclamação da Companhia Brasileira de Distribuição e o reclamado da turma recursal. Desembargadora Serli, o 13 da pauta. Reclamação em face de acordo de turma recursal única dos juizados especiais. Afronta súmula ou orientação de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça em ocorrência. Valor fixado a título de indenização por dano moral. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reclamação improcedente. De acordo? Desembargador, eu estou de acordo com o voto, só que eu tenho adotado não conhecer eu tenho assim exposto ausente os requisitos inerentes à reclamação e não havendo respaldo fático e jurídico, julgo extinto o feito, porque ele é uma... Procedência ou improcedência, nós teríamos definido o mérito, né? Exato, por isso é que eu tenho feito até monocraticamente, eu não trouxe nenhuma aqui até agora, porque eu tenho feito monocraticamente, nenhuma chegou até agora... Julgo extinto, desembargadora Serli. Sim, é essa, mas não é o caso de reclamação. É só terminar a terminologia. Só o final, em vez de julgar improcedente, o cara quer discutir o valor do valor. Não é o caso de reclamação. Não é o valor, não afrontou o STJ, não afrontou nada. E quando tiver realmente
um acordo, que não for, é procedente, né? E quando não for, não tem os requisitos de julgado extinto. É só essa a minha colocação. A relatora concorda? Arrumei. Então, de acordo. Conflito de competência 14 da pauta, de Sinop, segunda vara civil e da quarta vara civil da mesma comarca. Sou o relator, parecer. Não teve interesse em manifestação? Não. Tá. Conflito procedente. Conflito procedente. Todos de acordo? Conflito procedente. É a conclusão do julgamento. 15, conflito de competência, segunda vara civil de Sinop e a quarta vara civil de Sinop. Desembargadora Cleuci. Procedente. Conflito. É igual no seu anterior, só que o seu processo estava extinto. Nesse outro não. Conflito improcedente. Dá a impressão que é julgamento conflitante. Ainda desembargador, agora desembargador Carlos Alberto, segunda vara da capital, 11ª vara da capital, 16 da pauta. Eu estou conhecendo o conflito e julgando procedente. Todos de acordo? Quem enviou? Procedente. Sim, é o do PJE, excelência do desembargador Dirceu. Desembargador Dirceu do PJE 1, Regimental de Mirassol do Oeste, FSC e outros, e Alessandre Francisco da Costa. Agravo interno ação rescisória, ação de execução de alimentos, pedido de extinção do feito executivo realizado pela requerente, utilização da ação rescisória para suprir falha da parte e não do juízo de possibilidade, erro de fato, decisão indeferida, extinção, seleção de mérito, recurso conhecido, desprovido. Ele fez uma petição para a juiz dizendo que recebeu toda a dívida, está tudo de acordo, a juiz extinguiu o feito da execução, ele veio e fala que a juiz extinguiu, mas que ele errou, ele fez uma informação errada. Se a informação errada dele deu quitação e recebeu, então eu entendo que não cabe a rescisória. Todos de acordo? Ação improcedente. Um do PJE. Ainda desembargador Dirceu, 2 PJE, e declaratório de Marcelo Fernando Francisco, e relator do recurso de agarro do instrumento, número tal aqui. É o mandado de segurança, é a declaração do mandado de segurança que foi extinto. Eu estou, primeiro recurso conhecido e rejeitado, segundo recurso não conhecido. Embaixo da declaração, no recurso de agravo interno e mandado de segurança, 2 recursos, preclusão consumativa e realização contra acordo proferido em agravo do instrumento. Terceiro, prejudicado agravante, possibilidade de impugnação por meio de recurso próprio, súmula 267 do STJ, inicial indeferido, súmula 202 do STJ, inaplicabilidade do caso, contradição, obscuridade, desistência, rediscussão da matéria, impossibilidade e ausência requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, caráter procrastinatório, aplicação de multa, primeiro recurso conhecido e rejeitado, segundo recurso não conhecido. Quer que eu leia o voto? Não. Não conhecendo e rejeitando. Já foi julgado aqui, muito bem julgado. Vossa Excelência está, então... Rejeitando e não conhecendo. Um deles estou rejeitando e estou aplicando ainda uma multa aqui. Rejeição. 1000%. Não conhecimento. Multa. É a conclusão do julgamento. Mais alguma coisa? Não, é o nosso. Sim, senhor. Então tem a... Esse era o último voto? Fala nesse momento a A nossa servidora Carla. Eu tenho meu discurso aqui. Eu também tenho. Eu estou fazendo uma lembrancinha da nossa secretaria, essa última nossa sessão desse ano, desejando feliz Natal, próximo ano novo, né, sucesso, muita paz, muito amor. Então, assim, a gente queria fazer muito mais sucesso esse ano. Esse ano, olha, está quase zerada a nossa secretaria, da segunda está bem melhor que a primeira. Então, foi isso.
À tarde ela vai falar que está zerada. À tarde ela vai falar que está quase. Está zerada. Pela ordem, pela ordem. Deixar eles receberem o presente primeiro. Tá, deixa ela entregar os presentes. Eu quero falar um pouquinho. Ela vai falar tudo isso, só que ela vai ficar zerada. Aqui é quase. Então. E assim mesmo, porque eu faltei duas, você faltou duas. Nesse semestre aqui, eu quero assistir o feriado. Olha, eu não achei interessante. Oh, obrigado, graças. Uma lembrancinha. Tá ótimo. Eu ainda tenho a bolsinha que você me deu. Obrigado. Pela ordem, viu? presidente. Deus Todos abençoe. ganharam presente. Então, as minhas palavras são de gratidão primeiro a Deus, porque chegamos ao final deste ano, pela misericórdia dele. Agradecer ao pessoal que trabalha com a gente. Sem vocês a gente não ia conseguir isso. E a paciência dos colegas, entendeu? A gente fez um trabalho de acordo com o que era possível. Que a gente consiga também, com todas essas notícias na mídia, com todas essas coisas aí que chega até a dar uma desanimada. Assim, no final do ano, a hora que é para você ir descansar e tá tudo bem, aí você tem que administrar uma série de coisas. Mas a magistratura é isso. Resistente, sempre sobreviveu e onde há juiz vai continuar tendo. A gente se adapta e vamos tentar arranjar um jeito de se animar para o final do ano e tentar também trocar pilha para o ano que vem. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e que a gente consiga se defender aí no meio dessas coisas todas. Estou aceitando indicação de um advogado que fique comigo todo o tempo, porque agora daqui para frente qualquer coisa pode ser entendida como, possivelmente, como abuso de autoridade. Eu sou uma pessoa muito abusada, então uma das coisas que eu vou pedir para a mãe e para o vice-presidente da mãe é que ele disponibilize um advogado para cada juiz daqui para frente. Você paga 5% por mês, papá. Chega a ser risível. Então, de hoje em diante, no meu gabinete terá que ter inexoravelmente um advogado. Um advogado. Eu preciso que seja incluído nessa grade nova. Vamos mudar o SDCR do tribunal para colocar cada juiz, cada desembargador com o seu próprio advogado, porque isso é um problema seríssimo. Então, com essas... Qualquer coisa que você fizer pode ser interpretado. Aí você tem que estar sempre preocupado com isso. Só para o Moro e para o D'Artagnan. Então, para poder dar uma relaxada nessa história, entendeu? O Lula pediu a prisão do Moro. E vamos ver o que vai acontecer com esse país aí, que é tão resistente e tão criativo. Então, meus desejos de que também tenha um pouquinho de humor no final. Quer falar? Quer falar? Quer falar? Quer falar? O nosso presidente quer dizer umas palavras aqui. Eu queria só agradecer a todos da segunda turma aqui, durante mais esse um ano. Estivemos juntos, os servidores, funcionários que aqui trabalham, os colegas todos, Ministério Público, esperando que continuemos assim o ano que vem, progredindo e tentando manter sempre em dia o nosso trabalho, que é o que a gente mais almeja, apesar de muitos entenderem que não, a gente quer sempre isso. É como o jogador de futebol. Ele perde a partida, todo mundo acha que ele quis perder. Não, ele não quer perder nunca, ele quer ganhar. E nós a mesma coisa, queremos estar sempre em dia. Às vezes o tempo, né, não ajuda, mas esse é o nosso desejo. E desejando um final de ano, um bom Natal a todos, com saúde, principalmente, paz, que o ano que vem estejamos aqui de novo. Em nome do Ministério Público, no que diz respeito a história do jogador, eu quero transmitir a todos os votos de felicidade, muita realização e muita confiança no futuro, muito embora o futuro hoje esteja assim, meio carrancudo para nós, né? Mas vamos lá, vamos em frente, vamos que vamos.
Espero encontrá-los todos o ano que vem, com muita saúde e muita paz. Obrigado. Para todo mundo falar? Então eu vou falar alguma coisa, né? Eu quero viver só o presente, esquecer o futuro e não lembrar nunca mais do passado. E se tiver futuro, que seja bem-vindo. Senão, vamos viver apenas o presente. Esqueçamos o amanhã e um Feliz Natal a todos. Bom, eu quero aderir às manifestações. Passado eu já joguei fora, o futuro bem mesmo. Não quero ver do futuro, não. Eu quero aderir às manifestações precedentes e dizer que é muito agradável a convivência na nossa Câmara. E, como disse o desembargador Disseu, vamos tocar o presente. O futuro vamos apreciar no momento próprio. E desejar um Feliz Natal a todos. Bem, por ocasião dessa última sessão ordinária do ano, agradecer muitíssimo a Deus, porque estamos todos aqui, né, mais no final de ano. Agradecer a todos os colegas, todos, agradecer muito. Eu tenho um prazer de estar nessa segunda turma, porque é harmoniosa, né? As coisas aqui são decididas com... e com calma, com bom senso, né? Não tem aquela... É leve, embora nós não estejamos tão magros assim, né? Exceto a ala da esquerda. Mas, de qualquer forma, desejar então Feliz Natal, próximo Ano Novo. Aos servidores, muito obrigado. Né? A gente prima para que a nossa parte seja feita aqui, os julgadores, e vocês primam muito mais para que isso seja exteriorizado, publicado. Isso faz diferença, e faz diferença em muitos tribunais do país inteiro. Né? Tem tribunal que continua meses para publicar decisões, etc. Então, muito obrigado, Feliz Natal, próximo Ano Novo, e que todos tenham saúde. Né? Fala. Eu só tenho uma palavra a dizer a todos. Primeiro, a Deus, obrigado por ter me sustentado durante esse ano. É uma graça. Segundo, obrigado, colegas, pelo amor, pelo carinho, pela compreensão, pelos ensinamentos que me ofereceram durante esse ano. Terceiro, a toda essa equipe maravilhosa, doce, carinhosa, sabe, competente, eficiente, obrigada. A todos os meus colaboradores que estão dioturnamente junto comigo no meu gabinete, meu muito obrigado pela parceria, e eu me sinto assim uma felizarda e muito abençoada por ter o privilégio de conviver com pessoas maravilhosas que são todos vocês. Então eu só tenho uma palavra: muito obrigado. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada esta sessão.